A quarta parte do nosso estudo sobre a escatologia bíblica fala das taças. Se por um lado temos 7 trombetas, por um lado temos 7, agora veremos as 7 taças. Essas 7 taças, o que é que elas contêm? As 7 taças falam dos últimos juízos sobre o mundo. A primeira taça será de chagas malignas, de acordo com Apocalipse 16:2. A segunda taça, o mar vai ficar contaminado. A terceira taça, o rio e fonte de água vai ser contaminado. A quarta taça, haverá um aumento da temperatura. Hoje o mundo assiste o problema do aquecimento global. Isso ainda não é nada. Isso é ainda uma fotografia, é uma radiografia daquilo que vai ocorrer no futuro. Hoje, quando a temperatura atinge 39, 40 graus, sobretudo em aqueles países muito quentes, as pessoas já ficam quase que sufocadas. Vai se dar com a abertura com o derramamento das 7 taças, aqui um aumento da temperatura. O sol vai queimar as pessoas e as pessoas vão começar a fazer o quê? Vão começar a blasfemar o nome de Deus. Nós podemos conferir isso em Apocalipse, no capítulo de número 16, no versículo de número 8 e 9. Diz assim, diz o seguinte, 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Então, com o derramamento da quarta taça, é sol intenso, temperatura muito intensa sobre as nações. Com a quinta taça, o que é que vai se assistir? Trevas reais vão envolver o reino do anticristo. Com a sexta taça, vai secar o rio Eufrates. Bem, até no secular estuda-se sobre o rio Eufrates. O rio Eufrates é aquele rio que está localizado na Mesopotâmia. Com a contaminação das águas, vai chegar o momento em que o Eufrates vai começar a secar. Com o secar do Eufrates, o que é que vai se dar? O avanço acelerado sobre o Armagedon, porque Israel vai começar a fugir devido ao avanço do anticristo. E esse avanço vai ser acelerado por conta de quê? Por conta da secagem do rio Eufrates. Com o derramamento da sexta taça, da sétima taça, se assiste aqui um terremoto. Esses terremotos que nós estamos a assistir, e há aqui hoje países que estão a evoluir, que estão a instalar sistema anti-terremotos, em que os prédios eles abalam, mas não caiam na totalidade. Quando chegar o momento de Deus, não vai ter sistema que vai poder acalmar ou aplacar essas situações. Quando ocorrer, vai ocorrer mesmo. Os grandes prédios, as grandes torres vão ser abaladas e destruídas, porque com o derramamento desta taça, o terremoto será real, vai acontecer, será violento, a terra vai tremer e tudo que está erguido irá mesmo para baixo. Bem, Jerusalém será tomado com perversidade, e isso o profeta Zacarias disse, e dilo muito bem, no capítulo de número 14, no verso de número 2, Jerusalém será tomado por uma perversidade jamais vista, quando não houver mais esperança de salvação, vão clamar. Por quê? Porque o anticristo vai oprimir, o juízo da parte de Deus será sobre a nação eleita que rejeitou aquilo que está lá no Evangelho segundo escreveu João. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Israel rejeitou, Israel negou. Com um momento de aperto, com um momento de aflição, com um momento de turbulência e de perversidade, Israel vai ver que aqui parece já não há mais escape.
Israel vai começar o quê? Clamar, porque vai ver a nação a ser dizimada, a nação a acabar, a nação a se esgotar. Israel agora vai clamar. O clamor que devia fazer anteriormente, Israel vai fazer agora. E Deus, como sempre amou essa nação. Deus, como sempre contemplou esta nação. Não estou a dizer que as demais nações não gozam da misericórdia e da bondade de Deus, mas Israel aqui, como uma nação eleita, como uma nação escolhida, como uma nação que deu para as nações, os patriarcas, os profetas, os reis, Israel vai clamar. E desse clamor que Israel vai fazer, o nosso Senhor Jesus Cristo, oh que glória, o nosso Senhor Jesus Cristo vai vir com a igreja, os fiéis que foram arrebatados. O nosso Senhor Jesus Cristo vai descer e isso será visível, e com uma palavra só vai neutralizar as ações do anticristo por aquilo que vai sair da sua palavra. E aquilo que a Bíblia fala, oh irmão, será um grande prazer, será um grande gozo fazer parte do exército do nosso Senhor Jesus Cristo, visivelmente descendo. E nós podemos ler em Apocalipse, no capítulo de número 1, no versículo de número 7, que está a dizer o seguinte, Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão. Que tribos são essas? São aquelas 12 tribos de Israel que fazem um total de 144 mil nações, mas aqueles que vão resistir aos problemas que vão se dar por conta da grande tribulação, esses aqui verão visivelmente a manifestação do nosso Senhor. E Ele o que vai fazer? Vai neutralizar a ação do anticristo. Nós podemos conferir isso em Judas, no versículo de número 14. Só a presença e a palavra que vai sair da boca do nosso Senhor Jesus vai eliminar o exército de anticristo. Podemos ver isso em Apocalipse 19, do versículo 11 ao versículo 21, e em 2 de Tessalonicenses. E eu gostaria de ler esse versículo. Em 2 de Tessalonicenses, no capítulo de número 2, no versículo de número 8, será uma coisa maravilhosa. Será uma coisa, meus amados irmãos, muito alegre. Em 2 de Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo de número 8, diz o seguinte: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus vai fazer o quê? Matará com o sopro de sua boca. O anticristo vai ser morto pelo sopro da boca de Jesus e destruirá pela manifestação da sua vinda. A presença do nosso Senhor Jesus Cristo com a igreja gloriosa será fundamental para destruir o anticristo, porque só existe Cristo. O anticristo já não pode existir, porque o anticristo faz aquilo que é oposto a Cristo. Ele, ao abrir a sua boca, o anticristo de fato vai morrer. Finalmente, a quinta parte que nós aglutinamos do nosso estudo sobre a escatologia bíblica, ela é marcada por estes eventos. A quinta parte ela é marcada pelo julgamento das nações que vão sobreviver, as nações vão ser julgadas, aqueles que morreram sem Jesus aqui vão ter de ressuscitar, ok? Esses vão ressuscitar, mesmo aqueles que andaram com uma vida camuflada, serem crentes, e no dia do evento do arrebatamento não ressuscitar. O momento para eles ressuscitarem é já aqui. Vão ressuscitar para o julgamento final.
vão ter de ressuscitar para serem julgados. Onde é que vai ocorrer esse julgamento? É o chamado julgamento do grande trono branco. Vão ser julgados aqueles que morreram sem terem Jesus. Os ímpios que morrerem vão ressuscitar para o julgamento do grande trono branco. Vai se assistir aqui também, se na verdade sobraram 144 mil, logo esses estão vivos. E em Zacarias 13, o versículo número 8 e 9, esses vão entrar para o milênio. Vão entrar como? Vivos, vão entrar como? Com os seus corpos. Ok, mas há uma pergunta que sempre se faz. E os cristãos, aqueles que foram arrebatados, como serão? Nós teremos um corpo glorioso. E o teólogo Antônio Gilberto da Silva, no seu livro sobre escatologia bíblica, ele fala a respeito disso. Nós teremos um corpo que vai se mover, vai para o céu e volta para a terra. Como aquele corpo que o nosso Senhor Jesus Cristo ganhou quando os discípulos se assustaram, já está no meio deles. Um corpo que não precisa de porta para passar, não precisa as paredes não constituem barreira, é o corpo que cada um de nós vai usufruir. Um corpo glorioso, um corpo de fato transformado. Satanás aqui será aprisionado, e às vezes aqui há algumas heresias que são propaladas de aprisionar já Satanás. Satanás aqui vai ser o quê? Aprisionado, de acordo com Apocalipse, capítulo de número 20, verso 1 a 3. Ou seja, Satanás será amarrado, vai ser amarrado. Podemos conferir isso em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo de número 3. O reino milenial de Cristo, reino milenial também aqui, pese embora tenha havido algumas divergências do ponto de vista de alguns defendem que o milênio já está a ocorrer agora, o momento que estamos a viver é um momento milenial, mas daquilo que a Bíblia nos diz e que nos faz entender é que o milênio vai ocorrer depois de se dar o arrebatamento, depois de se dar outros eventos conforme estão devidamente orientados pela Bíblia Sagrada. Depois se assiste aqui o final da carreira de Satanás. A carreira de Satanás vai terminar mesmo e depois vai se dar o chamado o juízo final. Então haverá aqui a transformação do céu, a transformação da terra, o surgimento do novo céu, da nova terra e da nova Jerusalém. Os limites de Jerusalém serão alargados. Hoje Jerusalém é uma porção de terra muito pequena, mas os limites geográficos serão alargados. E em seu livro também, Elienay Cabral, ou seja, em seu livro, não Elienay Cabral, mas Cláudio Honor Correia de Andrade, no seu livro sobre geografia bíblica, também fala sobre isso, do alargamento das terras, dos limites geográficos de Israel. O novo céu, a nova terra, teremos uma nova terra que já não existirá mais. O mar. Então, nós gozaremos de uma perfeita paz, de uma vida que já não se acaba, jamais nós morreremos, teremos um corpo glorioso, um corpo que já não se corrompe, um corpo que já não se contamina, será de fato maravilhoso. Bem, nós inicialmente dissemos que o estudo sobre a escatologia bíblica ele é amplo, não se esgota. Poderíamos falar só em uma semana, só em um mês, de cada uma dessas 5 partes que nós aglutinamos, em que estão escalonados os eventos escatológico, mas acreditamos que a palavra tem chegado aos nossos ouvintes, aos nossos fiéis. Esperamos que cada um de nós tire um bom proveito desta palavra, desta verdade. A recomendação que nós damos é aquela que encontramos em São Mateus, no capítulo de número 25, que fala das virgens prudentes e das loucas. Que cada um de nós esteja atento, porque a qualquer altura o noivo vem aí.
que não nos falte em nossas vasilhas o azeite, porque se o azeite faltar, então teremos dificuldade de ir com o Senhor. Que o azeite não nos falte, olhemos sempre para Jesus, mantenhamos firme a nossa fé, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que o Deus de paz, rico e poderosamente, nos abençoe, nos guarde e que a sua palavra mantenha-se firme em nossos corações. Amém.